E no Papo de Gerente de hoje eu falei com o meu amigo Eduardo, que trouxe 3 grandes sacadas que o gerente precisa, não diria sacadas, eu diria inteligências que o gerente precisa percorrer. E mais, ele trouxe também a visão de que o gerente não pode jamais causar sombra no seu chefe. Se liga nesse papo de hoje. Vem com a gente. Estamos em mais um Papo de Gerente. Hoje eu estou aqui em São Paulo conversando com meu amigo Eduardo Carvalho Lima. Por que eu estou dando essa ênfase? Porque Carvalho Lima era o nome de guerra. Nome de guerra, Tenente Coronel Carvalho Lima, especialista em liderança, e eu conheci ele lá no Exército, onde eu tive a honra de ficar durante 8 anos. Obrigado, Carvalho. Obrigado, Eduardo. Eu que agradeço aqui pela tua disponibilidade de a gente poder estar conversando nesse Papo de Gerente. Me conta um pouco como é que foi essa trajetória aí no Exército, a tua vinda aqui para São Paulo. Um bate-papo, isso não é uma entrevista, né? Eu comecei como um garoto pequeno, queria servir, entrar para as Forças Armadas, fiz concurso para Campinas, aqui na Escola Preparatória de Cadetes do Exército, e depois fui para a Academia Militar das Agulhas Negras, né, que é a nosso berço de formação do Exército Brasileiro. Vulgo AMAN. Vulgo AMAN, né? Que hoje nós temos aí grandes líderes aí que estão passaram pela Academia Militar das Agulhas Negras, e aí segui a carreira militar, fiquei aí quase 30 anos no Exército, né? Me especializei mais na área dentro do Exército, na área esportiva, na parte de gestão principalmente depois, e quando terminou o tempo que eu passei no Exército, eu saí e fui trabalhar no Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos, até pela experiência que eu tinha na área do esportiva, e consequentemente depois resolvi voltar um pouco para o Sul, que é a minha origem, né? Nasci lá no Rio Grande do Sul. Gaúcho, de Uruguaiana. De Uruguaiana. Legal, lá da fronteira. A fronteira. Literalmente. Literalmente, a mãe gaúcha e o pai que é carioca. É, verdade. E aí foi nessa aí que eu fui fiquei um tempo em Gramado, e hoje estou aqui gerenciando uma operadora de saúde suplementar aqui na capital paulista. Legal. E nessa trajetória, quanto tempo foi o total do Exército? Da entrada na AMAN, na SpaceX, né? Na SpaceX, o início. Entrei muito cedo, então eu entrei cedo e saí cedo, mas fiz o concurso aos 14 anos de idade, entrei aos 15 e fiquei lá até os 44 anos, dentro das Forças Armadas. Foram 29 anos que eu fiquei, né? Foi uma experiência muito boa, passei por vários locais, várias funções, várias oportunidades, o que fez com que eu compreendesse muito bem aqueles valores, da hierarquia, disciplina. Como é que funciona, como é que até porque também o meu pai é militar, né? Também foi do Exército, meu tio também, então a família toda, até mesmo o meu tio por parte de mãe, lá de Uruguaiana, tinha o sonho de ser piloto e foi ser piloto da Força Aérea, então acabou sendo tanto meu por parte de mãe como por parte de pai, né? Tínhamos militares, e isso também forjou um pouco a minha formação, seja ela pessoal como uma profissional durante a carreira. E esses valores que a gente aprende lá são muito importantes para o dia a dia, principalmente para a vida profissional, que nós vamos levando aí para frente. Nós nos encontramos, né? Eu conheço o Eduardo Carvalho Lima, eu fiz o núcleo de preparação de oficiais da reserva em 2011, aí depois eu saí, tinha o estágio de preparação, e o Carvalho Lima, na época, era o instrutor-chefe desta escola de formação, né? Escola de formação de oficiais, né? Que forma oficiais para a reserva. Então existe a Academia Militar das Agulhas Negras, que é o berço, né? Que forma o oficial de carreira, né? Só que ela não consegue dar vazão para a necessidade que demanda o Exército. Por isso tem os oficiais temporários, né, onde eu tive o prazer de servir. E o Carvalho Lima, eu tive a oportunidade de conhecê-lo lá no Exército, naquela época, né? E quanto tempo foi que tu ficou lá no terceiro RCMEC? Fiquei 3 anos lá, 3 anos. Quando cheguei lá em Bagé, fui designado para
para ser o instrutor-chefe do núcleo E de preparação. não é qualquer militar que vai para ser instrutor-chefe de formação escolar, seja ela de oficial, seja ela de sargento. Fato ou não? Sim, talvez até tenha me ajudado bastante essa escolha do comandante, pelo fato de que, como eu estava vindo uma escola de formação de especialização, que era de educação física, né, do Exército, ele rapidamente me colocou para ser o instrutor-chefe na formação dos oficiais temporários. De cavalaria e intendência eram 40. Eram bastante oficiais alunos ali sendo formados. Não é fácil. A missão de comandar homens livres, basta mostrar-lhe o caminho do dever, como dizia Osório. Né? É verdade. E o comandante, o instrutor-chefe, tem que ter essa habilidade de mostrar o caminho. Afinal de contas, serão futuros oficiais que vão estar na vida civil. Eles diziam que eles iam que guiar os seus pelotões. E essa é a missão do instrutor-chefe. Essa é a missão. Verdade. Exatamente. Verdade. Tem que dar o exemplo. E o Carvalho Lima, né, o Eduardo, né? O Eduardo, como eu comentei, conheço ele desde aquela época, e o Eduardo hoje está à frente de um grande projeto aqui em São Paulo, mas a essência até que a gente estava debatendo aqui um pouco antes era sobre essa pegada gerencial, essa pegada de liderança, né, que ele teve ao longo da carreira profissional, que foram quantos anos na vida? 29, fiquei 29 no Exército. 29 anos à frente, né, no Exército como oficial. E esses 29 anos deram muita bagagem, principalmente na área de cuidar de gente, né? Porque o Exército é cuidar de gente, na veia. O tempo todo. E a função gerencial, no final das contas, é isso. O gerente precisa ter rotina de ontem, rotina de hoje e rotina de amanhã. E olhar para a gente. Exatamente. E saber exatamente lidar com as pessoas é o grande desafio, né? E cumprir as tarefas que são emanadas. Esse é o grande desafio, porque cuidar das pessoas e cumprir as tarefas, que esse é o grande desafio. Verdade. Nós estávamos falando aqui um pouco antes, nos bastidores, aqui antes de começar esse papo, porque no final das contas, o papo começou muito antes da gente ter startado a câmera. E o Eduardo, a gente estava debatendo aqui, entrando numa viagem filosófica sobre o quão difícil é, e eu trabalhei em consultoria, essa questão, né? Até a gente vai ter o delicado, né, falar, mas é interessante trazer porque é uma grande sacada que o Eduardo trouxe, né, relembrando isso, que é a questão seguinte: eu trabalhei em consultoria durante mais de 5 anos e eu lembro, né, que às vezes o problema da empresa é o dono, não tem como demitir o dono. E na vida pública também, às vezes, não tem como, né? E o Exército, no final das contas, eu fui funcionário público, né? Federal, né? Como Forças Armadas, mas tem um limiar que o profissional tem que entender de não fazer a sombra sempre no brilho do comandante. Sempre. Não é verdade? Sempre, porque a gente como pessoa, a gente sempre quer dar o máximo de si. Exato. Né? Então a gente quer sempre fazer o melhor. E às vezes esse melhor, você é uma pessoa extremamente capacitada, comprometida, tem muito conhecimento e você quer dar o seu máximo. E aí, por uma característica pessoal das pessoas, né, e querem dar esse máximo, muitas vezes acabam indo além da capacidade, muitas vezes, do seu superior, né? E é importante, isso é só a experiência que vai falar e o tempo de vida, para saber que tudo tem um certo teto e limite de até onde você pode ajudar, né? E a partir dali é o seu limite. Então saber esse limite de onde você pode ajudar e até onde você está ajudando realmente aquela empresa, aquela instituição, aquele seu chefe, é muito importante saber isso aí, porque senão você ultrapassar isso aí, você causa o que você falou, você vai ofuscar o brilho do seu chefe, você vai fazer com que ele, perante os seus liderados, pareça que não tem a capacidade. Exato. E aí isso acaba passando você para um cara que poderia ajudar em muito a passar uma pessoa que não é bem vista. Então tem que ter cuidado com isso. Exato. E isso que o Eduardo trouxe é algo que o gerente que quer ir para um próximo nível na sua carreira profissional, ele tem que estar bem atento a esse detalhe, porque ele pode ultrapassar essa fronteira invisível. É uma fronteira invisível, uma fronteira
tênue entre ele gerar sombra no seu chefe, né? Mostrar o resultado, e daqui a pouco ele pode gerar um desconforto no chefe. E esse desconforto no chefe impede ele ter uma ascensão, e daqui a pouco ele é descontinuado do projeto. Exatamente isso aí. Então ele vai numa carreira demonstrar resultado e não sei o que, e ele deixa desconfortável o chefe. É gradativo, ele tem que ver até onde ele pode chegar e até onde ele está realmente ajudando. Exato. Né? Esse é invisível, e ele saber exatamente esse limite. Né? É claro que muitas vezes você vai ter sempre chefes que você quer agradar, e chefes às vezes que eles são mais competentes numa área e menos competente em outra. Exato. Né? Isso é do ser humano, de qualquer pessoa. Então você saber lidar exatamente. Porque a gente sempre fica preocupado, isso é uma dica que a gente sempre preocupa com os nossos liderados. Exato. Mas nós somos liderados. Exato. Nós somos liderados por alguém também. Exato. Então entender o nosso chefe, as limitações e até onde eu estaria ajudando e colaborando com ele. Né? E isso é muito importante. Verdade, porque isso pode ser a diferença entre ser promovido e ser descontinuado. Né? Perfeito. Vai numa ascensão ou rua. Pode parecer até tão frio que a gente está falando, mas muitas pessoas, muitos gerentes, muitos gestores, sim, foram descontinuados, e não por incompetência, por competência demais. Ou seja, gerou a sombra no chefe. Nós estávamos falando aqui no início... Excesso de atitude. Excesso de atitude. Excesso de atitude. Energia demais. É a famosa que a gente fala assim, falta de atitude gera... Né, que você acaba humano, às vezes não serve. E o excesso de atitude também acaba gerando um problema. Então, gerando um problema, e a pessoa é demitida, descontinuada, e às vezes ela está ali correndo e de repente ela toma um no-go. No-go, não vai. Por quê? Porque está gerando sombra no chefe. Essa parte do gestão de pessoas, né, que a gente tem que ter, como tu bem colocaste, né, a questão dos meus liderados, mas tem o meu chefe está me olhando, é o meu chefe, eu quero estar subindo, e a gente está falando aqui com gestor, com gerente, né, então ele tem que ter essa preocupação. O Eduardo, né, o Carvalho Lima, Tenente Coronel Carvalho Lima, os 29 anos de experiência nas Forças Armadas, né, são 29 anos, é uma vida, eu estou com 37 anos, imagina, uma vida inteira, né? Junto numa instituição que carrega o conceito da hierarquia e da disciplina à risca. E às vezes tem muito gerente que não é disciplinado e não sabe seguir hierarquia, não é fato? Perfeito. Esse é outro problema. Esse é outro problema. É indisciplinado e não sabe seguir hierarquia. Não confundindo com a disciplina e hierarquia, aquela característica militar. Exato. Entendeu? Não é isso, muitas vezes. Né? Você ter disciplina, a disciplina do dia a dia. Exato. Da vida do dia a dia. Não ficar que é a disciplina militar. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. É só um atributo. A disciplina e hierarquia é saber quem é o seu chefe, saber quem são os seus... Manter o seu chefe informado. Pares. Perfeito. Às vezes o gerente toma uma decisão e não copia nem o chefe. Mas o chefe precisa estar sabendo de tudo. Não, mas ele precisa estar informado. Ele não precisa estar sabendo do detalhe. Mas é assim, eu vou me movimentar, estou fazendo isso, deixa eu informar o meu chefe. Eu não preciso entrar em detalhe, afinal de contas você é contratado para executar. Né? Se tiver que sempre estar pedindo para o chefe para movimentar uma peça de manobra no teatro de operações, como dizia na época do exército, você lembro da época, tenente, não precisa me avisar tudo que tu vai fazer, por isso você é tenente, eu sou capitão. E você, a iniciativa ela sempre vai ser favorável a qualquer pessoa. Obviamente que o excesso de iniciativa, aí a gente entra no excesso, e o excesso de erros nas iniciativas é que muitas vezes aí o seu chefe vai estar lhe dando feedback e você vai... Mas a iniciativa sempre na vida de qualquer um é muito boa. Perfeito. Mas pra gente não ficar tão pesado aqui, falando sobre... Parece que é o mesmo tema, e na verdade esse assunto é fundamental porque ele pode literalmente ser a diferença entre você ser promovido e ir pra rua. Eu vou deixar de lado, daqui a pouco a gente até volta nisso, mas eu gostaria que o Eduardo falasse aqui sobre a questão de que ele trabalhou nas Olimpíadas e um dia a gente lá em Gramado, né, tava lá jantando, lá na Harley Motor Show, né, e a gente debatendo, ele me contou várias
coisas bacanas, né? Também não era para qualquer um estar lá, né? Como é que foi parar nas Olimpíadas, né? Eu fui parar no comitê organizador dos Jogos Olímpicos pelo meu passado. Pelo background todo. Eu fui atleta, treinador, gestor, tudo na área esportiva. Esgrimista, né? Isso. Passei tanto com bastante experiência nacional ou internacional por causa do esporte, e acabei caindo lá por convite. O comitê organizador dos Jogos Olímpicos, uma particularidade bastante interessante é que você trabalhava com diversas pessoas de diversas nacionalidades. Perfeito. Esse era um grande desafio. Você tinha que entregar um produto nível internacional de altíssima qualidade para o mundo. Perfeito. E seu maior cliente, na verdade, a gente sempre acha, para quem estava trabalhando, o maior cliente era a televisão e o segundo era o atleta, mas os dois estavam no mesmo nível. Mas sendo que a televisão é que ia passar para aquelas pessoas no Japão e etc, o que estava acontecendo ali. Então, você entender esse cenário todo, entender se era um evento bilionário, né? Um evento com muita organização, e eu acredito até facilitou muito essa coisa que você falou, disciplina, hierarquia, você ter muitos, entender que são vários chefes que nós temos lá. Imagino. Várias áreas. Imagino. Eram diversas, vai do broadcast, a parte do pessoal de arquitetura, de todas, você montar um evento desse, e você ter que dar resultado para todas as partes, e você reportando aos seus diversos chefes. Desde a televisão, você tinha que dar o retorno para ela e cumprir as tarefas dela e dando feedback, o retorno, como principalmente também para os atletas e o retorno para aquelas partes interessadas que eram os diversos comitês organizadores com seus atletas, e tinha que estar tudo funcionando perfeitamente, a organização internacional que era a organizadora específica daquele evento. Então é uma experiência muito boa. Eu adoro desafios, é uma coisa que move. Se você dá uma função e uma tarefa diferente, a gente embarca. Eu falo que isso é uma coisa que eu gosto, e eu gosto de ver isso também em qualquer profissional, né? Ser extremamente resiliente, aceitar qualquer desafio e vamos embora. A gente sempre brinca, né? Que nada que um bom estudo, uma boa preparação, isso é de cada um, que os outros atributos a pessoa traz. Nada ela que um bom papiro não resolva, né? Nada que um bom papiro não resolva, entendeu? Regace as mangas e vamos embora, entendeu? É isso, concordo, porque um gerente completo precisa executar aí. E hoje, com o advento da tecnologia da informação, a gente vai no YouTube e vê vídeo, aprende a fazer, mas tem que ter atitude. Se não tem atitude, não vê vídeo. Se não tem atitude, não lê. E aí, uma das coisas que você está falando aí, estou em processo aqui de seleção de mais um gerente. Até curiosamente, estou com. Eu não sei o momento que você está vendo esse vídeo, mas. Tem que selecionar mais um gerente aqui. Eu tenho 3 gerentes de linha aqui. Mas o critério número 1, eu vou falar, o currículo é importante? É importante o currículo. É um dos critérios. Mas os 2 principais critérios são eu ter muito comprometimento, descobrir que a pessoa tem muito comprometimento, é muito dedicada a fazer aquilo que ela é determinado, e ter muito confiança. Eu tenho que ter muita confiança naquele profissional, entendeu? E a parte de conhecimento, que seria o currículo, e aí tem a experiência também, mas o conhecimento, que seria o currículo, os cursos, eu coloco em segundo plano. Até porque... Muito mais a atitude dele e as entregas. Perfeito. O conhecimento, ele é importante, e ele vai, dependendo da empresa que ele tiver, ele vai adquirindo, né, de uma forma. Se ele tiver comprometimento, que eu falei logo no início, esse conhecimento vem numa forma muito rápida. 2 sacadas hoje o Eduardo falou aqui, né, de você se preocupar e ter a consciência de não gerar sombra no seu chefe, porque isso pode limiar. E outra questão da atitude. Atitude tem uma máxima que os RHs falam que de certo ponto é horroroso, mas é a verdade. Contrate pelas habilidades e a gente acaba demitindo pelas atitudes. Porque a gente conta, nossa, olha o currículo aqui, que lindo, maravilhoso, tá contratado. E aí por que a gente demitiu? Chega atrasado, não responde e-mail. Exatamente. Atitude. Não sabe vir uniformizado, esquece do crachá. Enfim, são atitudes que fazem
um gerente completo, às vezes, perdeu a oportunidade. E aí você está falando sobre isso, das atitudes, a gente falou no início sobre disciplina, você vem relacionado a isso, a disciplina, quando você fala, cumpre tal tarefa, até determinado, você dá um prazo, que é normal, né? Você pode cumprir ou não aquele prazo, mas você dar o feedback, você tentar cumprir aquilo ali, é você ser disciplinado. Se você não conseguir cumprir, responda. E eu estava falando agora com o Eduardo, e eu estava questionando ele, também mais cedo, sobre que ele trouxesse essas sacadas, a visão dele com relação a que um gerente completo precisa ter e fazer, né, na organização, para que ele cada vez entregue mais resultados e vá cada vez subindo para um próximo nível. Quando a gente fala gerente, está falando aqui do gerente pleno, sênior ou júnior, não importa. De uma visão geral, o gestor. Qual seria uma grande sacada na sua visão? Não é grande sacada, mas assim, as observações assim, poxa, um gerente não pode não fazer isso. Ou, né? Eu vou falar 3 coisas, assim, bem simples, assim, que eu considero bastante. A primeira delas eu chamo alinhamento estratégico. Você tem que estar extremamente alinhado ao que a sua empresa, que é o seu chefe, os propósitos que ele quer. Se ele fala que é aquilo que a empresa quer, são os objetivos, o alinhamento ele tem que estar perfeito. Primeira coisa é estar extremamente alinhado com as determinações da empresa, do seu chefe, isso é a primeira coisa, né? A segunda coisa que eu sempre falo, que é saber quem são as suas partes interessadas envolvidas. A gente acha muitas vezes que meu único interessado no meu trabalho é o meu chefe, mas tem várias partes interessadas, às vezes seu fornecedor, às vezes aquela empresa, uma outra empresa, às vezes o seu companheiro de trabalho. Então, entender quem são o cliente. Daqui a pouco o cliente demite ele. Exatamente. Então, entender todas essas partes interessadas é muito importante, entendeu? Porque muitas vezes ele só foca no... E tem gerente míope. Exatamente. Está focando só numa coisa e esquece. Exato. E esquece que é um conjunto de partes. Umas com mais importância, outras com menos importância. Que a gente pode dar o grau aí de urgência, mais, né, que são mais importantes, né? Então é muito importante você entender esse contexto. E o terceiro, que eu sempre vou falar que é fundamental, se você quer ser um grande líder, dê o exemplo sempre. Ser o exemplo. Não adianta você querer comprometimento de um subordinado, de um funcionário, se você não está comprometido também. A palavra convence, o exemplo arrasta. Frase master do exército. Esse é o exemplo que eu falo sempre, não tem como. Como é que você quer que ele dê mais de si se você não está dando mais de si? Verdade. Né? Se você quer que ele tenha conhecimento sobre determinado assunto, se você não tem conhecimento também sobre determinado assunto. Então, o exemplo sempre, liderança pelo exemplo. E exemplo no sentido de fazer. Tem muitos gerentes que são aqui, ó, garganta. Perfeito. Falam demais, fala menos, suja a mão, arregaça as mangas, né? Sensacional essas 3 visões, essas 3 sacadas importantes para você que está assistindo, que é cada vez subir mais na sua carreira profissional. Presta atenção no que o Eduardo falou, presta atenção no que o comandante aqui, o coronel, falou. 29 anos de exército não são 29 dias. São 29 anos cuidando de gente. E o Exército tinha exercício de desenvolvimento da liderança a cada 6 meses. Tem bastante isso aí. Nossa, eu lembro de carregar mochila com tijolo dentro, em exercícios onde a gente tinha que, agora vê se tu é o comandante, vê se tu é isso, e tu tinha que ali, agora o tenente é o comandante que está comandando o capitão, ou o sargento, para exercer a liderança ao extremo. Eduardo, foi um prazerzaço. E nós vamos conversar mais em Gramado, hein? Vamos lá. O Carvalho Lima, o Eduardo, né? Carvalho Lima, ele trabalha aqui em São Paulo. Trabalha aqui em São Paulo. Escolheu Gramado para... é a minha cidade lá. Cidade, né? Tá lá com a família, os 2 filhos dele, a esposa, e vez ou outra também eu tô em Gramado, e a gente, vamos marcar um café pra gente poder seguir no bate-papo, ideias como essas. Vamos lá. Né? E hoje nós estamos aqui, no escritório dele, aqui na Avenida Paulista. Mais uma vez te agradeço pela tua disponibilidade em nos receber aqui, debater. Né? Hoje o Jones Alves está nos bastidores e está nos dando o suporte, o apoio. E é isso. Né? Agradeço mais uma vez. Estamos juntos.
estamos juntos e nos vemos aí em próximos vídeos e guardem essas sacadas e observações que o meu amigo Eduardo trouxe aqui. Obrigado e nos vemos no próximo Papo de Gerente.